Que bom. Ótimo, isso é muito bom, né? Tem que melhorar, tem que melhorar para nós passar para a segunda etapa, né, Marcelo? Ah, sim, com certeza. Opa, Oi, Oi, opa, boa olá, noite, Ariane, Eliane, Carlos, boa tudo bem? noite. Boa noite. tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. A gente não, a gente não está vendo vocês. Opa, nem agora? Ainda não? Eu tô Não, vendo. não, eu Eu tô não estou. vendo vocês. É Aqui, a aqui. variação da conexão. Conseguiu, Marlene? Não, mas tudo bem, não tem problema não, Eliane. Boa noite, Carlos, Boa boa noite, Dona noite. Clara. Deixa eu pôr só a Dona Boa Clara noite. aqui. Peraí que... Oi! Agora sim. Aê! Boa noite a todos. Peraí, volta, eu não estou te Oi, vendo Marcelo ainda. Tudo bem, Paulo. dona Clara? Joia? Beijo. Marcelo, você sumiu. Agora foi o Ah, Marcelo. é a conexão, É, ali vai aparecer e sumir. Tudo bem. Mas vocês estão ouvindo minha voz, né? Sim, estamos. Oi, Ah, Dona ah, Clara, tudo beleza. bem? Ótimo. tudo bom? Boa noite, seu Muito bem. Carlos. Boa noite. Todos estão bem? Tudo jóia? Não, Bem, E tudo Fábio? jóia. graças. O Parma tá bem, tá melhorando. Tem que melhorar para nós ir para a segunda etapa. É isso aí. É isso aí. Boa noite, Lu. Alô, Boa Oi, noite, Lu. Maria. Boa noite, oi, Lu. Diana, Carlos, Marcelo, Boa noite. Olá. Tudo Dona bem? Clara. Agora está aqui. Boa noite. Beijo, Dona Clara. Tudo bem. A prece inicial é a Lucélia, né, gente? Aí depois o Evangelho é a Eliane, eu faço o Livro dos Espíritos, né? Falta uma parte para terminar. A Maria, vibrações, o Carlos, as vibrações especiais. E o encerramento fica a cargo de Fernanda ou Pedro, né? Certo? Uhum. Certo. Vamos começar então? Vamos. Vamos, então, acalmando, serenando. Tem notícias do seu pai, Anne? Tá bem. Tá jóia. Graças a Deus. Está se recuperando em casa. Vamos, então, agora, acalmando, serenando as nossas mentes e os nossos corações. Esquecendo de todos os problemas lá de fora e vamos nos ligando a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individual e aos mentores dessa reunião. E que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, e que começamos o Evangelho e os livros espíritas. Que assim seja.
assim seja. Você desculpe que houve um atraso de fala, pelo menos para mim aqui houve um atraso de fala, uma confusão. Tranquilo. Então eu tive que desligar a câmera e desligar aqui o microfone por enquanto, porque eu estou com a conexão baixa. Tranquilo. Tá bom? Liguei os dados móveis, vão ver. É assim mesmo. Obrigada, viu? Acontece. Então, vamos dar continuidade. Acontece. Ao capítulo 28, é o item 28 e 29, é isso? Ação de graças por um favor obtido? Então, vamos começar pelo prefácio. Não é preciso considerar apenas como acontecimento felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objetos, sem ter recebido tantos que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa gratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-nos, e, sobretudo, no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade, da sua proteção, que, por um movimento espontâneo, devemos lhes testemunhar nossa gratidão. Basta, para isso, um pensamento que lhe atribua o benefício, sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes, que não são sugeridas, enquanto orgulhosos acham nelas um mérito. O incrédulo as atribui ao espírito. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que 1000 palavras, ou de que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus, que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade, que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Então, nessa primeira, aqui no prefácio, né, acho que ele está falando que a gente deveria agradecer mais. E, às vezes, não precisa ser nem com coisas muito longas. Só chegar no final do dia e falar obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Porque eu acho que já uma coisa muito importante para nós é já levantar e ter o respirar, né? Quantos tentam e precisam até de uma respiração artificial? E nós estamos bem, com toda a saúde, e às vezes nunca agradecemos na hora de deitar a saúde do nosso dia a dia. Então, seria agradecer um pouquinho mais o que temos. Não precisa
Era só um minuto. Estava querendo acabar a bateria e não dá, né? Então, agora ficou faltando a prece, mas deixo para os universitários continuar. Se tem mais alguma coisa para falar. Até que eu me localizo novamente aqui. Alguma coisa? Da minha parte, não. Da minha parte também não, Eliane. Eu sou grata constantemente a todos os benefícios que eu tenho recebido. E vocês são testemunha de cada um deles. E só tenho a agradecer pelo pai, pelo seu pai, por todos nós. Por Cada todos coisa nós. que a gente, porque cada coisa que a gente recebe, hoje eu estava olhando meu banheiro e de repente eu lembrei, né? A arma largou das fraldas. E imediatamente eu falei, nossa, Deus, como o Senhor é bondoso. Eu não tenho palavras para te agradecer. Então, acho que é assim, eu não deixei de fazer meu serviço, mas eu agradeci, entendeu? Sim. Ô, Fernanda, eu estou com um problema na conexão, por isso que eu estou, assim, fora. Mas eu estou aqui, viu? É isso. Na minha parte... Não é um Então, da minha fantasma. parte, é isso. Eu agradeço muito cada um de vocês pelas orações. Elas chegaram, graças a Deus. E toda a travessia que a gente fez, a e eu sei que também deve ter seus benefícios recebidos, Fernanda, Lu. Então, eu sou muito grata a tudo isso. E creio que no dia de hoje a palavra sempre é gratidão mesmo. É isso. A gente não pode deixar só para agradecer quando acontece algo grande. A gente sempre tem que agradecer as pequenas coisas do nosso dia. Então, Com agora certeza. o 29 é a prece. Obrigada, Ali. Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuíssemos ao caso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos que fostes executores das vontades de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer um uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço notadamente e aí a gente agradece por aquilo de bom que Deus fez no nosso dia e por tudo que Ele nos faz. Certo? Certíssimo. Podemos passar para o Livro dos Espíritos? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ok. Então, na reunião passada, nós fizemos até a pergunta 927 e hoje nós retomamos a partir da 928. Estamos no livro 4º, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, da felicidade e infelicidade relativos. Pergunta 928. Todos nela?
Sim, Ok. Então vamos lá. Tudo ok. Ok, ótimo. Pela pergunta 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza, e por esse deslocamento comprometem sua felicidade. Eles disso serão responsáveis. Tem a pergunta 928, A, que complementa. Assim, acharia justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Não é preciso cair no absurdo, nem nada exagerar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem altamente colocado, como diz, estaria tamancos se pode fazer outra coisa. Ele poderá sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, se elas não são aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, ele poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. Uma observação de Kardec: o deslocamento dos homens fora de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão pela carreira abraçada é uma fonte perene de reveses. Depois, o amor próprio, vindo juntar-se a isso, impede o homem fracassado de procurar um recurso numa profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que ele crê uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse levado acima dos tolos preconceitos do orgulho, ele não seria apanhado de surpresa. Bom, aqui cabe uma observação. Existe aquela coisa, né, em algumas famílias, de que o pai é advogado, então o filho tem que ser advogado, porque o avô foi advogado, o tataravô foi advogado, e isso é uma grande besteira, né? Porque cada um deve fazer aquilo que gosta, cada um deve fazer aquilo que tem a aptidão para fazer, né? Então, eu cruzei o caminho, né, vamos dizer assim, de ser professor. Eu não me vejo hoje fazendo alguma coisa diferente disso, né? Então, é a minha aptidão, aquela profissão na qual eu me encontro, que eu me encontro como pessoa e na qual eu posso, talvez, tentar fazer a diferença. Por exemplo, quem pode falar muito bem sobre isso é o Pedro, né, Pedro? Certo? A minha área tem que ter bastante amor, viu? Mas na verdade, só compartilhando um pouquinho, o meu caminho na música, graças a Deus, assim, eu agradeço todos os dias que a minha família sempre me apoiou muito, mas muito mesmo. Eu nunca ouvi, assim, da minha família, você vai passar fome, ou você vai sofrer. Na verdade, eu ouvi de pessoas de fora. Mas eu lembro da minha mãe, ela sempre foi muito amante da arte, né? De qualquer tipo de arte. E acho que foi um sonho dela que ela queria ter seguido, ela queria ter seguido música, mas na época o meu avô não deixou. E aí eu lembro que ela falava muito, assim, ela falava, não é possível que nenhum dos meus 3 filhos vai seguir arte. E aí acabou que aí um seguiu direito, outro seguiu para o outro lado, e acabou que foi eu que herdei essa veia aí, né? Sim, não é fácil, mas eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, sou muito realizado
E é o exemplo que o Marcelo tava dando aí, né, Marcelo? Se eu, sei lá, escolhesse outra área, eu seria extremamente infeliz. Eu já tentei algumas vezes sair, nossa, foi horrível. Está Sim, relacionado sim. ao seu propósito de vida, né? Eu acredito. Sim, totalmente, totalmente. Totalmente. Obrigado, Pedrão, pela ajuda aí. Mas é bem isso, né? Como eu falei, eu não consigo me ver fazendo alguma outra coisa que não seja da aula. E não é uma profissão que dá muito retorno financeiro, mas existem outros retornos, né, que são muito importantes. Muito importantes. Por exemplo, eu não sei se alguém lembra do Lucas Leão. Alguém lembra do Lucas Leão? Acho Ele que foi não. aluno, não? Ele foi aluno meu na Interação e hoje ele é um psiquiatra. Ele é um psiquiatra e, por acaso, eu tive uma consulta com ele na sexta-feira, Olha, né? Então, olha só, que coisa legal, né? A gente rever os alunos depois de tanto tempo, né? E ele não queria me chamar de Marcelo, ele queria me chamar de professor e ele não queria que eu o chamasse como doutor. Não, mas você é doutor. Você mereceu isso, você é um doutor, né? Então, isso é muito gratificante. Essa felicidade paga muito mais do que um salário alto, com certeza. Alguém quer certeza. falar alguma coisa? Não? Não, Nem? tranquilo. Tranquilo, Marcelo. Ok. Então, 929. Há pessoas que, estando privadas de todos os recursos, nesse caso, mesmo que a abundância reine ao seu redor, não têm senão a morte por perspectiva. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Encontrar-se-á sempre meios de se alimentar. Se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente: não há profissão tola, e não é a situação que desonra. Disse para os outros e não para si. Então, como ele diz aqui, não há profissão tola, desde que ela tenha um resultado positivo, né? É, e muitas vezes a gente escolhe uma profissão, passa por dificuldade financeira até se firmar, né? E, e a gente, por causa de orgulho, a gente acaba não pedindo ajuda. Esses dias mesmo, eu estava pensando, né? Aquele rapaz que mora que dorme em frente ao cinema, aqui em Casabranca, eu fiquei pensando, né? Esses dias de frio, ele dormindo lá, e como deve ser difícil você depender da graça dos outros, né? Da ajuda dos outros. Mas eu vejo que ele, apesar de tudo, ele se mexe, ele cata uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai vivendo, né? Acho que se a gente tivesse menos orgulho, talvez as coisas seriam mais fáceis, né? Para cada um de nós. Eu que o diga. Alguém? Eu queria falar, e no meu caso, que eu fui só dona de casa? Eu faço crochê, né? Eu sou artesã também, mas eu não tive uma profissão. Eu fui só dona de casa. Você Ui, tem a função, então, você tem a função, você tem a função mais importante que existe nesse mundo, que é ser mãe e avó. Precisa mais? Não precisa mais.
né? É o cuidar, né, Lucélia? Servir. O servir, o cuidar, que você faz muito bem, inclusive. Você tá 1000 anos de Porque É. muito tempo eu me senti inferior, assim, perante as minhas amigas, uma é professora, outra, assim, tem várias profissões. Eu senti meio inferior, assim. Aí depois eu fui conversando comigo, eu falei, não, dona de casa também é uma profissão. Além do crochê, né, que eu faço crochê para fora. Mas aí eu pensei, falei, não, dona de casa também é. Lucélia, mas Sim. é cultural, né? A gente vive numa sociedade que entende que o cuidar, que é o que a gente faz, geralmente é a mulher, né? Que exerce esse papel. O cuidar do outro, da família, dos filhos, o cuidar da casa, que é o ambiente onde essa família está, isso é menos, e não é verdade. Ninguém vive sem isso. É Não, fundamental não é o valorizado, cuidar. porque não é valorizado. Fala que não faz. Ela fala, e você? Você trabalha em quê? Aí fala, eu sou dona de casa. Ah, mas só dona de casa não é valorizado. Acho que tem que ter uma profissão. Mas é cultural. Releve isso aí, viu, Lucélia? Porque, na verdade, a gente ouve esse discurso desde criança, né? De que, imagina, vai ser só dona de casa? Meu bem, tudo que abrange um dono de casa, misericórdia. Agora eu não penso mais não, mas teve um tempo que eu fiquei meio assim. Mas aí depois eu fui conversando comigo que eu mesmo sou minha psicóloga. Ai, que lindo. Ô, Lu, Legal. na escola, tem uma historinha que fala, né? Na escola, a professora perguntava para os alunos, né, qual a profissão do seu pai? Mecânico, advogado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E sua mãe? Ah, minha mãe não faz nada. Então, quer dizer, a professora, na verdade, queria fazer essa correção, entendeu? Ela queria apontar, então ela começa. Quem lava as suas roupas? Quem faz a comida? Então é isso. Já historicamente, dona de casa não faz nada. Mas isso está mudando. Está mudando, devagarinho está mudando. Sim. Tá mudando. Sim, com certeza. Ainda bem, né? Ainda bem. Podemos continuar? Sim. Pergunta 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos, ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Eu acho que essa resposta é muito importante. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Deixa eu só ler a parte do comentário de Kardec, depois a gente fala sobre ela. Como a organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas, frequentemente, são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade. E ele mesmo também será melhor. Ora, a gente já tem conversado com muita frequência sobre esse item, né? Primeiro, a questão do supérfluo, né? A gente sabe que o supérfluo que nós temos, ele pode ser aquilo que falta para o outro, né? A segunda coisa que a gente fala com frequência, a gente tem que começar a parar de conjugar o verbo eu
o verbo com o pronome eu e utilizar o nós, porque nós somos uma comunidade. Cada um de nós faz parte de uma comunidade. E aí, o que ele diz, o que ele quer dizer com isso aqui? Infelizmente, a Terra é um planeta de provas de expiação ainda. Então, ainda haverá aquelas pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, né? E aí, o que acontece? Nós, que temos uma condição melhor, temos que ser os fiéis da balança. Nós temos que fazer a nossa parte para fazer com que essas pessoas recebam o mínimo necessário para suas vidas, né? Então, esse é o futuro da humanidade quando nós formos um planeta regenerado, né? Onde não haverá miséria, porque todo mundo fará a sua parte dentro da sociedade, né? Não haverá excessos, não haverá a distribuição equivocada da riqueza, né? Todo mundo terá o seu valor e todo mundo será reconhecido por aquilo que é e por aquilo que produz, né? Mas isso ainda leva algum tempo, não é verdade? Comentários? Lembremos da fala de Chico Xavier, quando foi perguntado para ele, colocado para ele, sobre o assistencialismo que ele fazia, e ele disse: não posso falar de evangelho se esse meu irmão ainda tem fome. Então, primeiro eu preciso dar o alimento para ele, para depois falar do evangelho. Então, é lógico, a gente vai tomar alguns cuidados com os abusos, mas nós não podemos pensar em abuso. Nós temos que pensar em ajudar o nosso irmão. Ele precisa estar bem. Se nossos irmãos estiverem bem, nós vamos estar bem também. Então, é importante que a gente ajude. Antes de sair pensando, fazendo qualquer julgamento, vendo esses bons exemplos. Você teve esses tempos atrás aí, que nós falamos no Evangelho, sobre Madre Teresa, que ela falou que a religião dela era do amor, e o que morreu com ela disse que a partir daquele momento estaria com a religião dela. Então, quer dizer, é isso, nós temos que dedicar de corpo e alma o que a gente está fazendo. Não querendo cobrar depois, mas eu fiz, e aí, o que ele vai fazer com o que eu fiz para ele? Não importa. O que importa é que a gente faça que o nosso irmão se sinta bem. E como ele coloca aqui, né? Não é para morrer de fome, né? Ele pega bem numa posição difícil, né? Ele fala já não é para morrer de fome na Terra. Ninguém é para morrer de fome. Isso em 1857. Nós não estamos falando de hoje. E hoje nós temos ainda alguns milhões de habitantes da Terra passando fome. Sim. Ontem, né? Uma moça falou assim, ela passou e ela falou assim: ô dona, a senhora não tem um sabonete para me arrumar? Aí eu fui lá, peguei o sabonete, tinha um shampoo e um condicionador a mais, né, sobrando. Aí eu dei para ela, mas ela saiu tão feliz com o shampoo. Ela falou, nossa, aí ela falou para uma moça que estava com ela, eu ganhei um shampoo, ganhei. Aí a minha filha vinha vindo, ela falou, mãe, ela saiu toda feliz com o shampoo. E eu fiquei tão contente, eu falei, olha, pouca coisa, o mínimo, né? E ela saiu tão feliz. Então, não é verdade? Isso não é importante? Isso é muito importante. Não é comida, mas ela, porque geralmente as pessoas não dão também essas coisas, né? Não, mas é importante por deixar a pessoa feliz. Olha só, você deixou uma pessoa feliz. Isso é muito importante. Aí a minha filha vinha vindo e falou, mãe, ela saiu toda feliz mostrando o shampoo. Eu fiquei feliz também. Com certeza. Uhum. Muito bem, prossigamos. 931.
Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que se cria a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamam sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. Aquilo que a gente já comentou, né? A Terra é um planeta de provas e expiação. Então, muitas pessoas ainda querem amontoar dinheiro, serem ricas, existe muito ainda orgulho, egoísmo, e várias coisas negativas, né? E aqui cabe dizer uma coisa, né? A sociedade toda ela é culpável pelo sofrimento daqueles que não têm nada, né? Nós precisamos, né? Logo, precisamos muito começar a pensar naquilo que o Carlos falou agora há pouco. Como é que eu vou ser feliz se o meu irmão do lado ali, ó, é infeliz? Como é isso possível? Isso não é possível, né? Qualquer ato, o que a Lucélia falou, qualquer ato que torne nosso irmão mais feliz é importante, é muito importante. A gente tem que reverter essa coisa, né, chata da desigualdade, né, em que as pessoas elas se veem obrigadas a pedir, porque se ela não pedir, ela não vai ter talvez o que comer hoje ou amanhã, né? Então é muito complicado, muito complicado. Nós precisamos reverter isso o mais rápido possível. E veja, fala assim, podemos fazer campanhas, né? Para arrecadar alimento, podemos fazer isso, com certeza. Mas todo mundo pode dar o seu quinhão, pequenininho que seja, né? Porque veja se todo mundo na cidade, graças a Deus, são poucas as pessoas que moram nas ruas em Casabranca, comparado com a população de Casabranca, é pouco. Você já pensou se todo mundo de Casabranca desse alguma coisinha, essas pessoas passariam fome? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, depende de nós, sempre. Comentários? Dain? Eu gostaria de comentar, Marcelo. É lógico Diga. que falta. É lógico que. Você está me ouvindo? Sim. Porque eu estou com um problema de conexão. É lógico que falta bastante atuação do serviço social dentro dessa esfera aí da pessoa em situação de rua. Eu me lembro que, quando eu trabalhava no CREAS, eu tinha apenas um morador de rua. E depois a gente conseguiu tirar e ficou nenhum. Então, eu vejo que hoje está havendo uma falha do CREAS em relação a isso. Mas veja bem, não esqueça que esses moradores em situação de rua são beneficiados com Bolsa Família. Também eu vejo muita bondade em relação às pessoas aqui de Casabranca. Eu inclusive, passei em frente ao Perim, tinha uma moça com um senhor, eu vi a mulher entrando no Perim, vindo com uma sacola, entregando para eles. Então, você vê que eles não têm desnutrição, porque o povo de Casabranca, apesar de tudo, é um povo acolhedor. E, assim, todos eles beneficiado pelo Cade Único, pelo programa Bolsa Família. Então, chega todo mês, pouco, mas ele vai lá, recebe aquele R$600,
Se ele souber se conduzir, ele vai poder comer durante pelo menos um tempo. E a sociedade tem ajudado. Sim. Eu Sim, vejo ainda bem assim, que né? isso. Porque eu moro aqui perto do Perim, você dá aula perto do Perim, e como eu passo Sim. muito ali, eu vejo que o pessoal dá mesmo. Eles não dão dinheiro, mas vai lá no Perim, compra alguma coisa e dá. Uhum. Sim, sim. E isso é muito importante. Precisa fazer isso, né? Isso é extremamente importante. Se isso existisse em todos os lugares, não haveria pessoas em situação de fome, né? De desnutrição, nada disso, né? Ótimo, bem lembrado, Eu Marli. acho que hoje o Bolsa Família ele não consegue atingir a moradia, né? Então, eu acho que era uma questão social para ser vista da questão da moradia, dessas pessoas ter um lugar para ficar, um albergue para dormir, um canto. E, infelizmente, o albergue foi fechado e nunca mais foi aberto. Há pessoas em Casa Branca muito contra o albergue, muito contra. Houve prefeitos Sim, muito contra. E eu acho assim, tem que ter um lugar para ter dar sopa, para colher, porque é como vocês disseram, não dá para ensinar o evangelho a quem tem fome. exatamente. Exatamente. Bom, é só isso Realmente aí. Eu seria. falei mais da parte social, né? Sim, Obrigada, desculpa. de fato. Não, obrigado eu. Você falou um ponto importante, né? Não é só a comida, é a moradia também. Mas, enfim, podemos prosseguir? Sim. 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Aqui é uma coisa importante. É por isso que nós não podemos, diante do erro que fere tantos irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro, né? Nós precisamos colocar a nossa posição por aqueles que são mais, pelas minorias, por aqueles que sofrem mais com todo tipo de abuso, né? E se a gente, se nós formos uma voz por aqueles que precisam, mais é importante. Por exemplo, vamos falar o caso do Orelha, o cachorro Orelha, né? Que foi maltratado e morto, né? Por pessoas sem nenhum amor no coração. Nós temos que pedir justiça, porque para que serve a justiça? Né? Nós precisamos pedir por justiça. Para que aquelas pessoas que fazem esse tipo de coisa não se vejam tentadas a repetir o ato. Né? Então, precisamos falar sim. Né? 933. Se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono.
Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Aí tem uma observação de Kardec. Ele fala assim: várias expressões pintam energicamente os efeitos de certas paixões. Disse estar inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder com isso a bebida e o alimento, etc. Esse quadro não é senão muito verdadeiro. Algumas vezes, mesmo o ciúme, que não tem, até mesmo, algumas vezes mesmo o ciúme, não tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que escapa à linha vulgar. Nesse caso, mesmo que não tenham nisso nenhum interesse direto, mas unicamente porque elas não o podem alcançar. Tudo o que parece acima do horizonte as ofusca. E se são a maioria da sociedade, elas querem tudo reconduzir ao seu nível. E é o ciúme somado à mediocridade. Frequentemente, o homem não é infeliz senão pela importância que liga às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos até o infinito, que é a sua destinação, as vicissitudes da humanidade lhe parecem então mesquinhas e pueris, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que não vê felicidade senão na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros olham como calamidade. Falamos do homem civilizado, porque o selvagem, tendo suas necessidades mais limitadas, não tem os mesmos objetos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é diferente. No estado de civilização, o homem raciocina, sua infelicidade é analisa, e por isso é por ela mais afetado. Mas pode também raciocinar e analisar os meios de consolação. Essa consolação ele a possui no sentimento cristão que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo que lhe dá a certeza desse futuro. Muito bem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Ninguém? Marcelo, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que essa questão do ciúme chegou a um ponto tão difícil, complicado hoje, que a gente vê que praticamente todos os dias a gente perde uma mulher, perde uma mãe, uma dona de casa, por causa dos ciúmes, por causa da obsessão, né? Então, a gente precisa falar com nossos filhos, principalmente os pais que têm filhos homens, desde pequenos, ensinar essas crianças que mulher não foi feita para morrer, que precisa haver respeito, sabe? Então, eu acho que hoje o ciúmes é uma coisa assim que no Brasil está matando. Isso é muito sério. É o que eu queria Sim. colocar. Obrigada, Não viu, é Marcelo? ciúme, viu, Marli? Eu acho que é posse mesmo. É obsessão, Uh-uh. né? Chega a ser uma obsessão a ponto dessa pessoa começar a ir ali, é ciúmes, obsessão, posse, tudo misturado, até o ponto dela, depois que ela tira a vida daquela pessoa, que sobrou
que sobra? Crianças órfãos, filhos sem pai, sem mãe. Então, assim, é esse olhar que a gente precisa ter. É muito sério essa situação no Brasil. É uma coisa também que a gente precisa, vocês são professores, educadores, tá chamando atenção dessas crianças para o futuro. É preciso ter respeito pela mulher, né? Não sei. Eu Sim. acho que vocês têm muito. Com certeza. Você, o Marcelo, a Fernanda, né? O Pedro tem muito a contribuir com a sociedade nesse ponto, né? E quando a Alice é vó também, é que minha neta é mulher, né? Então fica mais difícil, mas sei lá, tá falando para essas crianças, então, que a vida é importante, é muito importante. É sobre Sim. isso. Obrigada pelo espaço. Ok. Nós que agradecemos, Marli. Bom, então, se ninguém mais quer falar, a Marli faz as vibrações, né, Marli? Sim, sou eu e estou em meio on aí, né? Desculpa. Então, vamos lá? Vamos nos conectando, silenciando nossas mentes, vamos abrindo nossos corações para receber aquilo que a gente pode receber de melhor da espiritualidade de Deus, de Jesus. Deus, nosso Pai, somos gratos por estarmos reunidos nesta noite em Teu nome. Nossa gratidão pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Seu Evangelho de luz nos guia, nos orienta, com o propósito de sermos melhores do que fomos ontem. Pedimos a Jesus para sermos tocados por vossas mãos, auxiliando-nos para que nossa prece possa atravessar as barreiras das nossas imperfeições. Somos gratos aos benfeitores espirituais e solicitando com humildade que estejam presentes, nos harmonizando e harmonizando o nosso ambiente, para que nossas energias sejam conectadas em prol do bem. Gratidão aos mentores individuais que nos acompanham desde o início de nossa existência terrena, com o propósito de nos intuir, de nos ajudar em nosso aprimoramento evolutivo. Agradecemos a todos aqueles que vieram participar de nossa reunião, que busca conosco o autoconhecimento, que busca a busca pela evolução. Em nome de Deus, iniciamos as vibrações. Vibramos pelo planeta Terra, nosso lar, e por todas as moradas do Pai. Por todos os países em conflito, países em guerra, entregando o que nós temos de melhor e de energia a favor da paz. Vibramos por Portugal, pela nossa irmã Conceição, que o auxílio espiritual possa chegar até ela e seus familiares. Vibramos pela nossa pátria, Brasil, e por todos os seus estados, que os governantes possam ter discernimento em suas tomadas de decisão. Que essas decisões possam ser conduzidas a favor dos menos favorecidos. Vibramos por nossas crianças, que elas sejam elas abrigadas ou não, bem como aquelas que vivem em lares disfuncionais, sem proteção, que elas possam também receber do Pai aquilo que necessitam. Vibramos por todas as escolas, por todos os docentes, por todos os alunos e funcionários. Que esses possam receber o melhor de nossas energias e possam transmitir
além do saber, ensinar o que é amor. Vibramos por aqueles cuja saúde está debilitada, por aqueles que estão hospitalizados, que a Irmandade Médica Espiritual possa levar consolo, acalento e esperança, que possam ser assistidos nas dores espirituais, nas dores físicas e morais. Vibramos pelos profissionais da saúde, como um todo, que têm uma empatia, resiliência, humanização, para com aqueles que tanto dependem dos seus cuidados. Vibramos pelos acompanhantes, que os bons espíritos estejam presentes quando o desânimo e o cansaço abater, que eles possam receber bálsamos e fluidos energéticos que tragam tranquilidade e que tragam paz. Que nossas energias possam chegar a todos aqueles que estão tristes e depressivos, com pensamentos contrários à lei divina. Que possamos buscar ajuda no campo da ciência humana, compreender e receber da espiritualidade intuição para se fortalecer nas verdades pregadas pelo Mestre Jesus. Vibramos por todos os idosos, abrigados ou não, por aqueles que têm apoio familiar e por aqueles cuja solidão é sua companhia. Que a esperança e o nosso amor, em forma de energia, possa acolhê-los, com a permissão sempre de Deus. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que têm um abrigo, consolo material e espiritual, e principalmente compreensão dessa sociedade. Vibramos por todos aqueles que estão em cárcere privado, que possam despertar por uma reforma íntima, buscando se elevar em sua evolução. Vibramos também pelos trabalhadores do sistema prisional, que sejam protegidos pelos seus mentores, que possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho. Vibramos pelos nossos desafetos encarnados e desencarnados, para que perdoem nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela Aliança Espíritas e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe a cada pessoa que está na nossa lista de oração. E também onde houver um leito de dor. Que a espiritualidade possa levar esperança e resignação, e todo o nosso amor, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho aos nossos irmãos desencarnados. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmos. Pedimos também à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela possa ser colocado o necessário para a cura do corpo físico e espiritual, se for a vontade de Deus. Deixamos em aberto uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Também agradecemos ao nosso mentor, Francisco de Assis, que nos mantém unidos pelo bem maior, que nos fortalece a cada semana, que nós possamos continuar unidos e sempre a favor da paz, do amor e da transformação do mundo. Gratidão a todos. Mantendo nossa conexão com os nossos amigos, com os nossos irmãos, para que a gente dê continuidade às nossas orações e vibrações especiais. Mestre amado, que possamos sempre te oferecer o coração puro e o pensamento elevado para nossas vibrações especiais. Que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade, para que possamos ser instrumentos vivos e operosos da paz
e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Vibramos com muito amor e gratidão por nossos irmãos que estão em nossa lista de vibrações especiais, para que eles sejam envolvidos no teu amor e cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual, e que recebam, através de tuas mãos luminosas, o bálsamo que cura e acalma, a paz que tranquiliza e a proteção de todos os dias. Dirigimos nossos pensamentos de amor, de paz e de equilíbrio aos nossos irmãos que estão necessitando de amparo e fortalecimento nas suas vidas e na vida de seus familiares. Entre eles, Adelino Waterkenter, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Caleb Félix Rovani, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira, o Guilherme, Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniari Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Moffa e William Abinati. Que todos recebam essa energia saudável de amor e de paz. Que assim seja. Eu acho, Fernanda, que o Marcelo não falou com você, mas você poderia fazer a prece final? Claro. Gratidão. Senhor, nós encerramos nossa reunião de hoje, agradecendo a todos que estiveram presentes, em especial a espiritualidade amiga que nos guia, nos orienta e nos acompanha em nossos estudos, para que nós possamos evoluir espiritualmente e auxiliar aqueles que cruzam os nossos caminhos. Senhor, que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana de aprendizados, uma semana em que possamos espalhar o amor e ser luz nas vidas das pessoas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem. Todos bem? Graças a Deus. Joia. Olha, E é isso. Essa semana é a semana que a gente vai se preparar para o encontro com os nossos amigos no abrigo dia 31, certo? Sim. Eu pensei que era hoje, eu fiz um pudim enorme. Aí eu já distribuí um pudim, dei para uma filha, dei para outra, a outra veio comer.
Ai, que bom. Migrou do mundo, olha lá, você. Muito Ai, bem. eu mesmo. Ô, Todo gente, mundo ela feliz fez com um pudim. doce. Ela acabou fazendo um pudim comunitário. É. Aí minha filha, ai, que delícia! Todo mundo gostou. Que bom. Ai, ai. Boa noite Pessoal, a bom todos, domingo, fiquem com boa Deus. semana. Boa Boa noite, semana. bom final de domingo. Tchau. Um abraço a todos. Que paz. Abraço, Boa noite, dona Clara. Boa Tchau, dona. noite. Dona Clara. Tchau. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. 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 Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Boa semana. Boa semana para todos. Até.